De volta com o seu programa Kézia Ramos, e a gente tem a honra de receber ela, que é especialista em Direito de Família, doutora Bárbara Cruvinel. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Kézia, obrigada pelo convite. Bom, eu queria que a senhora explicasse para a gente um pouquinho, né, sobre essa parte que a gente está vivendo muito aí, partilhas de bens, né? Como é que funciona a partilha de bens? Quanto eu posso disponibilizar para quem eu quero? Tem muita briga, principalmente entre os irmãos, né? De repente o pai dá mais para um do que para outro. Ah, não, colocou no testamento vale tudo. Isso é real? Isso funciona? Como que funciona isso, doutora? É importante a gente lembrar, Kézia, especialmente nesses tempos, né, que a morte nos está chegando tão de perto das nossas famílias. Verdade. Que a gente precisa tratar desse assunto em dois momentos. No momento antes da morte, onde a gente pode fazer uso do testamento e escolher como que o nosso patrimônio vai chegar aos nossos filhos, aos nossos irmãos, para depois da nossa morte. Ou naquele momento que a morte já aconteceu e aí eu preciso saber o que eu posso fazer. Bem, em matéria de partilha de bens, o ideal, via de regra, é que a gente sempre separe 50% do patrimônio do autor da herança, que a gente fala, o dono do patrimônio, para não mexer. Ninguém pode ter acesso. Então, 50% é o que a gente fala da legítima, que são dos herdeiros necessários. Quem são os herdeiros necessários? São os filhos, os netos, a companheira, a esposa, né? Tá. E os outros 50%, o que o autor da herança pode fazer? Quando ele está em testamento, ele pode escolher para quem ele quer destinar. Ele pode escolher para apenas um dos filhos, ele pode escolher para uma companheira, ele pode escolher, inclusive, para um vizinho aleatório, para um primo distante. Então, é preciso a gente conceber esse momento de partilha de bens, se vai fazer de forma premeditada, antes da morte, através de um testamento ou de uma escritura pública de doação, ou se vai fazer depois da morte lá no inventário. Lá no inventário, aí, é a lei quem vai escolher o que vai para quem. Doutora, e no caso assim da partilha de bens, né? Se coloca muito valor venal, né? E de repente um filho fala, não, mas eu fui prejudicado, porque o bem vale muito mais do que isso. Como é que a lei analisa essa situação? Essa é uma discussão muito válida, viu, Kézia? E é muito preocupante, porque às vezes o herdeiro tem a preocupação, não, vamos colocar aqui, vamos abrir o inventário, vamos colocar um valor a menor para a gente pagar menos tributo, para a gente pagar menos honorários. E aí, às vezes, o processo demora, a condição econômica muda, é muito comum isso, um imóvel supervaloriza, ou às vezes um gado também hipervaloriza, às vezes tem um patrimônio que não tem essa valorização e na hora da partilha vai dar um problema. Então, o ideal é que, quando é feito na justiça, vai se ter uma avaliação judicial mais recente desse imóvel para que ninguém fique no prejuízo, nem a fazenda pública, nem o advogado, né, e nem os herdeiros, claro. Mas quando essa partilha é feita lá no cartório, que é mais rápida e mais barata, vale aquilo que os herdeiros entraram de comum acordo e atribuíram de valor lá no cartório. Bom, ficou a fazenda, ficou a casa que o irmão mora e cada um está ali utilizando daquele bem e os outros irmãos não estão usando, né? Como é que funciona isso? A justiça permite, né? Às vezes até some um gado por ali e vira uma briga. Como é que conduz esse processo, doutora? É importante que a gente imagine que depois da morte, imediatamente, se tem inventário, se não tem, imediatamente depois da morte, todos os bens, direitos e obrigações do falecido passam para os seus herdeiros. Então, são todos sócios, vamos assim colocar, do mesmo monte. É importante dizer, por exemplo, o irmão está lá morando na casa. Até o inventário terminar, ou ele faz de comum acordo com os demais irmãos e ninguém vai cobrar ele disso, mas se não é, via de regra, ele tem que pagar aluguel para morar num patrimônio que é comum a todos até que faça a partilha. Eu estou usufruindo, por exemplo, do gado. O fruto e o rendimento também tem que ser partilhado em igualdade com os herdeiros, inclusive os custos. Portanto, é bom que a gente imagine que todo mundo é dono de tudo. É um condomínio. Então, enquanto não tem a partilha, eu não posso precisar quem pode pegar mais, quem pode usufruir mais ou menos. Doutora, e para finalizar, né? A pessoa que fala assim, não, eu não quero mexer nos bens agora, né? Deixa para minha mãe, né? Meu pai faleceu, então a gente não vai mexer em nada. Eu quero que a minha mãe está viva ainda. Ela pode ter essa opção? Na verdade, não. O que a gente pode fazer é que, a partir do falecimento, nós temos 2 meses para fazer o inventário e partilha, seja lá no cartório, seja na justiça.
Se você demora, o que pode me ocasionar? Olha, tem incidência de multa e outras penalidades que a lei coloca. Mas, às vezes, a preocupação é, não deixou um patrimônio tão considerável, às vezes o que eu vou gastar é muito maior que o patrimônio deixado. Isso também é importante. Você precisa dizer para o Estado que houve um óbito e que, inclusive, credores não vão receber, porque o falecido não deixou patrimônio. Então, é uma imposição legal que a gente precisa tomar providências nesse sentido. Doutora Bárbara, amei. Quero te chamar depois, viu? Para um próximo bate-papo. Tem o Instagram? Instagram. Acompanhar, qual que é? @BLFCruvinel. Tá aí na tela para vocês acompanharem. A gente vai para um pequeno intervalo, já já tem muito mais. E você, é claro, não perde por esperar.